Shalom, shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez na leitura de Salmos, Salmo 62. A esperança somente em Deus. Aleluia. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dela vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Ele se alegra na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele e todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, e de fina estirpe não passam de falsidade. Pesado em balança, eles juntam, são mais leves do que a vaidade. Não confie na opressão, nem ponham falsa esperança na rapina. Só se as riquezas de vocês aumentam, não ponha nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Um dos pontos que me chamou bastante atenção, o primeiro ponto que me chamou bastante atenção, foi a declaração de Davi. Que somente a alma, somente em Deus, a alma dele ia esperar silenciosamente, porque dele vem a salvação. A gente vê em Davi um homem que confiava plenamente no Senhor. E a gente vê também que ele dá ordem à sua alma para se calar. Em outro salmo, ele declara para a alma dele, dá ordem à alma para se calar, para poder ouvir a Deus. E aqui a gente vê que ele tinha um certo domínio sobre a alma, porque ele esperava, além de confiar no Senhor, ele esperava silenciosamente. Nós vemos que hoje, né, nossa alma quer gritar, quer falar, não quer esperar, porque hoje nós vemos o tempo, os dias se passando rápido, e no trabalho e a correria do dia a dia. Às vezes a gente chega diante do Senhor e às vezes a gente não tem aquele silêncio de esperar, de aquietar a alma e esperar no Senhor. A gente quer falar rápido, quer conversar com o Senhor, mas não espera, não ouve o Senhor, não espera a resposta. E nisso a nossa alma fica ansiosa. Mas Davi ali, ele fala assim: somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, porque ele sabia que de Deus vinha a salvação, que de Deus vinha o socorro, que de Deus vinha a libertação, que Deus era o socorro presente dele. Então ele confiava em Deus. E nesse salmo a gente vê
que ele não é uma oração, é uma declaração de quem Deus é na vida dele. E ele começa a falar desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, né? Desse Deus maravilhoso. Então, nós vemos que quando nós não confiamos nos nossos méritos, nas pessoas, né, naquilo que nos cerca, e que nós confiamos realmente no Senhor, e que nós possamos ouvir o Senhor, né? Nós precisamos fazer isso, confiar somente em Deus, porque o mérito, a bondade vem de Deus, é de Deus, né? Nós precisamos. E Davi reconhecia isso. Ele reconhecia a grandeza de Deus. Ele fala que Deus é a rocha dele, a minha salvação, o refúgio, e ele sabia que não ia ser abalado, porque o Deus dele era com ele todo o tempo. Mesmo quando ele falava e Deus ficava em silêncio, ele aquietava a alma dele para ouvir a Deus. E uma coisa que nós vemos, a dificuldade que nós temos de ficar em silêncio para ouvir a Deus. Quando nós conversamos com o Senhor, e é a nossa dificuldade de ficar em silêncio para ouvir a Deus. Então, aqui, o que me chama a atenção, o que Deus está falando ao meu coração, sobre confiar em Deus e saber esperar e saber ouvir a Deus, ficar em silêncio, não falando, não murmurando, não, ai, está demorando, não, esperando em silêncio, em silêncio. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver ali, quando ele fala sobre os homens, né? Os homens maus. E ele fala assim: até quando esses homens querem fazer, quer atacar o homem e fazer o homem cair, né? Até quando? Quantas coisas nós vemos, né, na vida que os inimigos, nossos inimigos, né, querem nos derrotar, querem nos destruir, querem fazer a gente cair, né? Quantas situações nós passamos. E Davi aqui ele fala porque ele tinha muitos inimigos, mas ele sabia que só Deus ia tratar com esses homens, tratar com os inimigos dele, né? Então a confiança dele era só em Deus, né? Então ele fala assim, as pessoas, eles se alegram na mentira. Com a sua boca eles bendizem, porém no seu interior maldizem. Quantas vezes nós encontramos esse tipo de pessoa, né? Mas ele fala que ele só ia confiar nos cuidados do Senhor. Ele mostra serenidade em esperar no Senhor. A sua alma deveria estar tranquila para ouvir o Senhor, como a nossa alma também deveria estar tranquila para ouvir o nosso Deus. Ele fala assim que os inimigos, como eu já disse, que só pensam em derrubar. Apesar dos seus inimigos, a alma dele não ia ficar perturbada. Ele ia confiar no Senhor e ia esperar realmente no Senhor. Hoje nós vemos, né, a nossa dificuldade em relação à correria, né, em relação aos filhos, o trabalho, e às vezes nós não descansamos no Senhor. E aqui Davi, ele sabia descansar, ele está nos ensinando nesse salmo como ele aprendeu a descansar no Senhor, como ele aprendeu a confiar no Senhor, né? Como ele aprendeu realmente em Deus. E como é difícil manter a nossa alma serena, tranquila, né? É difícil manter a nossa alma calada, esperar no Senhor. Aleluia. E o que eu vejo aqui, o segundo ponto, né, do verso 5 e 8, ele fala assim que
A salvação dele era somente em Deus. Por isso que a alma dele esperava em Deus, porque ele sabia que era somente em Deus que ele ia obter vitória, que ele ia obter resposta. Então ele tranquilizava a sua alma. Quando confiamos em nós mesmos, somos abalados, porque quando nós não colocamos a nossa confiança verdadeiramente em Deus e colocamos em nós mesmos, nas pessoas, naquilo que nós vemos, a nossa alma vai ser abalada. E aqui ele ensina como esperar em Deus, como ter a alma serena e esperar em Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E ele, toda a esperança dele estava em Deus. Estava somente em Deus. Ele mantinha aquilo porque a esperança dele só era em Deus. Só em Deus. E ele fala assim que o Senhor é o que mantém as suas mãos e as suas forças para guerrear. Era o Senhor que dava força para que ele vivesse a vontade de Deus. Então, hoje, né, nós vemos a nossa dificuldade, né, de estar confiando. E às vezes a gente fala, estou confiando, mas às vezes você não confia porque você vai e quer fazer da sua maneira. Então, você está confiando na sua própria força. E aqui Davi não, ele confiava na força do Senhor, na força do seu Deus maravilhoso, né? Em quem ele confiava. Não, e ele quer dizer também que ele não confiava em seus méritos, na sua bondade, mas ele confiava em Deus. E quando nós confiamos no Senhor para viver conforme a vontade dele, ele coloca esse desejo no nosso coração de praticar a bondade, de abandonar o pecado. Né? Não importa que, como ele fala aqui nos últimos versículos que ele fala, não confie na opressão, nem ponha as falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponha nela o coração. Né? O coração tem que estar em Deus. Não pôr nem na pobreza, nem na riqueza, nem nas coisas desse mundo, mas colocar o coração em Deus, confiar em Deus. Porque, como diz aqui, quando nós confiamos no Senhor e queremos viver a vontade dele, do Senhor, ele mesmo coloca, né, no nosso coração o desejo de não pecar, de não querer pecar. Aí ele fala, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto. Então ele estava com o ouvido atento, porque ele fala, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto. Que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Não importa se é rico, se é pobre, não importa que não devemos confiar nas coisas desse mundo, mas confiar somente em Deus, no cuidado de Deus. Não colocar a nossa vida no cuidado com as coisas desse mundo, confiar nas coisas desse mundo, mas confiar em Deus. Então, quando eu vejo aqui Davi falando que a alma dele só esperava em Deus e silenciosamente, a gente vê renúncia em Davi. Ele renunciava à vontade dele, aquilo que ele queria, e ele mesmo colocava a confiança no nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então, a lição que eu tomo neste salmo é confiar em Deus, esperar em Deus silenciosamente, dar ordem à alma para ficar calada, para ouvir a Deus.
porque é no silêncio que Deus trabalha, que Deus faz. Nós vemos os homens de Deus, da palavra do Senhor, como Deus tratava com esses homens. Às vezes ele ficava em silêncio, e naquele silêncio ele estava fazendo. E Deus é maravilhoso e tem nos ensinado cada dia colocar os nossos olhos nele, depender dele, confiar nele, esperar nele e dizer à nossa alma: aquiete e ouça o nosso Deus, ouvir o nosso Pai. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Essa foi mais uma leitura do Salmo 62, que edifica a minha alma, que me ensina a confiar e ficar em silêncio para ouvir o nosso Deus, renunciar à minha vontade, renunciar àquilo que eu vejo, renunciar ao pecado. E quando a gente anda com Deus, Deus vai colocando a sua vontade em nosso coração. E onde a vontade de pecar, ela vai se acabando. Nós não vamos tendo mais a vontade de pecar, nós conseguimos vencer a vontade do pecado e fazer a vontade de Deus. É difícil, mas nós estamos lutando diante do Senhor, na força do Senhor, não na minha força, porque eu sei que se eu lutar na minha força, eu vou ser abalado. Mas se eu lutar na força do Senhor, eu vencerei. Como diz Davi, aquete a sua alma. E ele engrandeceu o Senhor, ele exaltou o Senhor. Nesse salmo, ele exalta o Senhor. Ele fala o que Deus é para ele. Aí ele repete novamente o 1 e o 2, o versículo 1 e 2. Ele fala: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio, e não serei abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Aleluia. Glórias é o nome do Senhor. E ele fala que ele derrama o coração dele diante de Deus. Ele fala com o Senhor e ele procura ouvir ao Senhor, porque Deus, ele fala, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, que está conosco todos os dias, que fala: olha para mim, confie em mim, fique em silêncio que eu estou falando. Ô Senhor, que nós possamos fazer isso, fazer calar a nossa alma para ouvir a Ti e ter tempo diante de Ti. Ô Senhor, obrigada pela Tua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.